Vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix. A aula de hoje aí a gente vai falar sobre jejum, né? Que a gente tem aí sobre a dieta. Normalmente a pessoa tende a acreditar que fazer jejum vai fazer emagrecer mais só pelo simples fato de estar fazendo jejum. E aqui a gente vai argumentar o porquê isso não é válido, né? A gente vai entender melhor o que acontece durante o jejum e porquê isso não é uma verdade. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o quê? Que o processo de jejum é quando a gente está no estado sem ser alimentado. Por exemplo, a gente comeu e aí a gente já está 8, 10, 12, 16 horas sem ingerir nada de alimento. Podendo, obviamente, ingerir água ou coisas ali zero calorias, mas o jejum se descreve por um período sem calorias, né? Então, aqui normalmente é um período entre as refeições, a pessoa tende a aplicar o jejum normalmente de 14, 16, 18 horas, tem jejum de 24 horas 2 vezes na semana, enfim. A gente tem que entender o quê? O que acontece durante o jejum? Durante o jejum, a gente vai ter o aumento do GH, o aumento do cortisol, o aumento do glucagon e o aumento do sistema nervoso simpático. O que isso reflete? Por que isso acontece? Então eu vou secar mais porque o GH aumentou? Não, você não vai secar mais porque o GH aumentou. Esse aumento do GH durante o período de jejum, ele está ali mais para regular funções metabólicas. Por exemplo, controlar a gliconeogênese. Por quê? O GH, ele ali no fígado, ele atua ativando a gliconeogênese, que a gente produz glicose a partir de substratos não glicídicos. Por exemplo, o próprio lactato, o glicerol, que vem da lipólise dos triglicerídeos, a gente quebra um triglicerídeo pela lipólise, libera 3 ácido gráfico e um glicerol. Esse glicerol vai para o fígado para a gliconeogênese e quem ativa esse processo é o GH. É um dos que ativam esse processo, é o GH. E aí você produz glicose para manter a glicemia constante. Então, durante o jejum, principalmente jejuns longos, né? Se ainda mais se o indivíduo tiver uma restrição calórica, o próprio... Eu sei que você está curtindo o conteúdo, mas eu tenho um recado rápido para você. Esse é apenas um trecho de uma das centenas e centenas de aulas que você encontra dentro da Arena Coliseu. E eu vou ser sincero, a Arena Coliseu é o lugar para quem busca conhecimento de verdade, para quem busca aprender tudo sobre treinamento e nutrição, sem frescura, sem mimimi, sem enrolação. Não é lugar para quem treina fofo e nem para preguiçoso. Quer saber mais? Aqui na descrição tem um link com todas as informações. Agora pode voltar ao conteúdo. Valeu! O glicogênio hepático não é o suficiente para manter a glicemia constante. E essa glicemia constante, né, é necessário para quê? Para manter energia, por exemplo, para eritrócitos, para o cérebro e para outros tecidos que dependem dessa glicose. Então, durante o jejum, a gente tem um apoio da gliconeogênese sintetizando essa glicose para a corrente sanguínea. Ou seja, durante o jejum, esse GH não está ali para queimar a gordura, ele está ali para regular funções metabólicas. Uma delas é a gliconeogênese para produzir glicose a partir do glicerol, lactato e aminoácidos, tá? Até porque a proteína corresponde com cerca de 5 a 15% do gasto calórico energético total, da taxa metabólica basal, oferecendo aminoácidos para essa gliconeogênese ali. Então a gente tem esse GH atuando ali. O GH também atua causando a lipólise. O que é a lipólise? A quebra da gordura dos triglicerídeos para usar os ácidos graxos para serem usados na oxidação para manter as funções vitais. Ah, então vai queimar mais gordura? Aí que tá. A nossa taxa metabólica basal, né, o TMB, ele é cerca de 60 a 80% do gasto energético total. Ele representa 60 a 80% do gasto energético total. Esse valor não vai mudar fazendo jejum ou não. O que isso quer dizer? Se você fazer jejum, esse gasto energético da taxa metabólica basal não vai aumentar nem diminuir. E dentro dessa taxa metabólica basal, os ácidos graxos, a gordura, representa cerca de 80 a 90% das calorias gastas vêm dos ácidos graxos. Ou seja, 60 a 80% do gasto energético total é da taxa metabólica basal. Quanto mais sedentário o indivíduo é, maior é a contribuição da taxa metabólica basal, porque ele não tem gasto de outros exercícios. Quanto mais ativo é o indivíduo, maior volume de treino, de trabalho, menos é contribuinte essa taxa metabólica basal, ficando mais próximo de 60%, porque a gente tem maior contribuição no gasto energético de exercício, por exemplo. Enfim, e dentro dessa taxa metabólica basal, 80 a 90% das calorias que são fornecidas para manter as funções vitais ali na taxa metabólica basal vem dos ácidos graxos, vem da gordura através da lipólise e da oxidação desse ácido gráfico. Por quê? Porque na taxa metabólica basal a gente está em repouso.
nosso sistema está em repouso, não está em nenhum momento de atividade, nem exercício, nem estresse. Então a gente está trabalhando numa forma de repouso. E o ácido gráfico ele oferece 106 ATP para cada molécula de ácido gráfico. Já para cada molécula de glicose, a gente tem 32 ATP. Então, o rendimento energético do ácido gráfico é muito maior do que o rendimento energético da glicose. Por isso que, o ácido gráfico leva mais tempo para ser quebrado até ser oxidado. Então, quando a gente está em repouso, a gente não precisa de produzir energia rápida, e sim mais constante. E essa energia constante vem dos ácidos gráficos, 80 a 90%. Uma taxa metabólica basal padrão gira em torno de 1.600 a 2.000 calorias. Ou seja, vamos supor que 80% disso vem da gordura. 80% de 2.000 dá 1.600 calorias em gordura. 1.600 calorias em gordura vem na taxa metabólica basal ali. Isso não vai mudar fazendo jejum ou não. Deu para perceber? Se você faz jejum, a taxa... estou queimando mais gordura. Sim. Só que você está queimando gordura para a taxa metabólica basal. Se você não fizesse jejum, a taxa metabólica basal seria a mesma e a utilização de gordura seria a mesma. Deu para entender que o fazer jejum não vai influenciar na queima de gordura. Você fala que queima mais gordura simplesmente porque você está trabalhando na taxa metabólica basal. Mas fazer jejum ou não influencia diretamente na taxa metabólica basal, porque é só a energia necessária para as produções necessárias do organismo funcionar. Para o teu coração, para os seus órgãos, para qualquer tipo de trabalho que exija energia nas suas células, vai precisar de ATP e esse ATP vem a partir desses ácidos gráficos. Então a taxa metabólica basal está ali para isso, não é influenciada em jejum ou não, tá? Então o GH está ali para isso. O cortisol, ele também vai gerar tanto a lipólise junto com o GH, como também a gliconeogênese. Então o cortisol tem basicamente a mesma função que o GH. Então quer dizer, se o cortisol aumenta durante o jejum, quer dizer que você vai perder massa muscular ou que você vai ficar muito estressado? Nenhum dos dois. Simplesmente o cortisol está regulando funções metabólicas junto com o GH. O mesmo vale para o glucagon, porque o glucagon ele vai ali no fígado causando a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para fornecer glicose, e ele também vai aumentar, trabalhar na gliconeogênese. Então a gente tem esses três hormônios regulando a constância da glicemia durante o jejum. Então eles regulam esse metabolismo de jejum ali, até porque o GH e o cortisol, eles favorecem a utilização dos ácidos gráficos ao invés da glicose pelas células. Então a gente vai ter uma contribuição, por isso que a taxa metabólica basal é 80 a 90% de gordura. Por quê? A gente tem esses hormônios favorecendo a utilização do ácido gráfico como fonte energética para manter a glicemia mais constante e não ficar utilizando essa glicose ali que vem da corrente sanguínea. Ela é mais utilizada em exercícios de intensidade moderada a alta, tá? Como o treino de musculação, né? E a atividade do sistema nervoso simpático está ali também, porque você gera ali um aumento também, um pouco de aumento de catecolaminas, regulando essa atividade simpática. O indivíduo pode ficar um pouquinho mais alerta. Não é uma regra, é apenas um sistema, até porque o sistema parasimpático ele tem uma resposta depois de uma refeição mais prazerosa, que tem aquele efeito de relaxamento, né? Enfim, essas são adaptações fisiológicas e metabólicas durante o jejum. E lógico, a insulina durante o jejum, ela tá baixa. A insulina aqui, com esses hormônios altos, ela tá baixa, tá? Então a insulina aqui, ela se encontra baixa durante o jejum. Por quê? Porque o glucagon é oposto à insulina. Enquanto o glucagon está ativo, a insulina está baixa. Quando tem a refeição, a ingestão de calorias, não só de carboidrato, mas proteína e gordura também ativa a insulina. Lógico que o carboidrato ativa mais. Aí a insulina vai subir e vai bloquear tanto a liberação de glucagon, como também vai diminuir a liberação de GH e de cortisol. Por quê? A insulina vai fazer o oposto, vai colocar nutrientes para dentro da célula, enquanto esses aqui estão retirando. Deu para entender? Então a gente tem a insulina, só que essa insulina aqui, ela funciona da seguinte forma. Essa insulina, quando você ingere uma refeição com calorias, quanto maior o volume de calorias, o volume de carboidratos, maior a ativação da insulina. Essa insulina, então, ela vai ter uma subida enquanto os hormônios descem, né? Só que depois de uma hora mais ou menos, essa insulina já vai estar descendo. E depois de 2 horas, essa insulina já está no estado basal de novo. Menos de 2 horas, se essas calorias não forem tão grandes, cerca de 30 a 60 minutos, ela já está bem normalizada ali, no máximo 2 horas. O mesmo vale para a glicemia. A glicemia vai ter uma subida e dentro de 2 horas ela vai se normalizar em indivíduos normais. Então essa insulina, durante esse processo de mais ou menos uma hora, 1h30 ali, ela vai estar bloqueando sim a queima de gordura. Por quê? Porque ela vai estar favorecendo a entrada dos nutrientes para dentro da célula.
Depois que ela diminui, aí a queima de gordura começa a voltar. Então, durante esse pico da insulina, sim, há uma redução da queima de gordura, mas não fica zero. Isso não vai prejudicar a queima de gordura do seu dia. Então se eu comer uma vez no dia, eu vou queimar mais gordura? Não, porque o mais importante é a ingestão calórica total. Para você queimar mais gordura, você precisa ingerir menos calorias do que você gasta, do que você consome. Você precisa ingerir menos calorias, você precisa ingerir menos calorias do que você gasta, ou seja, gastar mais calorias do que ingere. Isso vai gerar um déficit e vai fazer teu peso descer. Se o teu peso não está descendo, não está em déficit calórico. Agora, se o teu peso está subindo, está em superávit calórico e não em déficit. Quando a gente está em déficit com o peso descendo, a gente tem a via de otimização da queima de gordura. Por quê? Se está saindo mais do que entra, então você está recorrendo às reservas energéticas de gordura. Por isso que durante o déficit calórico, a redução do peso gradual, a gente tem uma otimização da queima de gordura, até porque durante esse déficit calórico a gente tem um favorecimento da atividade desses hormônios aqui, que eu citei, e a diminuição dos disparos de insulina, o que favorece mais o catabolismo dessa gordura também, tá? Então, o jejum ele só é eficaz quando se tem o déficit calórico. Não pense que o jejum vai gerar algum tipo de benefício extra, porque não vai. Então, a refeição é importante, até porque a insulina também sinaliza para regulação do apetite, ela sinaliza para saciedade. Então, isso é importante. Quando o indivíduo tem uma boa sensibilidade à insulina, essa resposta da insulina é menor, já é o suficiente para gerar todos os efeitos. Quando o indivíduo tem resistência à insulina, aí a insulina sobe, fica por muito tempo elevada. Aí sim você tem um problema na queima de gordura, porque o indivíduo tem resistência à insulina e essa insulina se encontra elevada de uma forma mais constante e duradoura. Aí como a gente cuida disso? Medicação, pode ser uma metformina, exercício físico e déficit calórico reduzindo o percentual de gordura, a sensibilidade à insulina vai melhorar e essa insulina vai ter picos cada vez menores e mais curtos, que já vai ser o suficiente para gerar o papel dela nas células, porque não vai ter nenhum tipo de resistência contrapondo a ação dela. Deu para entender? Então a gente tem essa regulação hormonal e metabólica durante o jejum. Só que a gente tem uma questão. Se você faz o jejum de 16 horas e nas outras 8 horas que você pode comer, você come mais do que você gasta, você vai ganhar peso fazendo jejum, tá? O mesmo vale se você fizer jejum e estiver perdendo peso, está em déficit. Só que se você simplesmente pegar essas calorias que você comeu nesse pouco tempo e fracionar durante o seu dia, o resultado vai ser o mesmo, tá? Não tem nada a ver com quantidade de pico de insulina, e sim porque o gasto energético total é o mesmo nas duas situações e a ingestão calórica é a mesma nas duas situações, tá? Então o emagrecimento vai acontecer sem diferença nenhuma. Então a gente tem lá uma ação importante ali. A gente pode ter a diminuição da insulina durante esse jejum, né? Você pode ter uma melhora da sensibilidade à insulina se você fizer o jejum e tiver com déficit calórico. Aí você pode ter uma melhora da sensibilidade à insulina. Durante o jejum, você fazendo esse jejum em um indivíduo que tem resistência à insulina pode ser até produtivo para melhorar mais a sensibilidade à insulina. Só que isso vai ser positivo quando se tem um déficit calórico também, tá? A gente vai ter o aumento da gliconeogênese, como eu citei durante o jejum também, que é o processo de sintetizar glicose a partir de lactato, aminoácidos e glicerol, né? A gente vai ter o aumento da lipólise durante o jejum também, que é para fazer a contribuição para a taxa metabólica basal. Então essa lipólise é aumentada pela ação desses hormônios, GH, cortisol aqui principalmente, e também catecolaminas como a noradrenalina, adrenalina, que também estão ativas ali pelo sistema simpático, também gerando a lipólise ali para oferecer esse glicerol para a gliconeogênese.